Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Dona Lúcia novamente na área e hoje eu vim para falar do Flamengo. O que está acontecendo com o Flamengo, né? Nós podemos separar em duas partes, né? Nós podemos separar de 2019, ali a trajetória do Jesus, até depois, né? Então, fazendo até um trocadilho, é AJDJ, que é antes de Jesus e depois de Jesus, né? O Flamengo viveu ali em 2019 até mais ou menos o meio de 2020, né? Quando Jesus decidiu deixar o Flamengo para ir para o Benfica, um estado ali de graça, né? Onde conquistou os principais títulos aqui do Brasil, né? Então ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores. E com a saída do Jesus, com a primeira vinda, né? Que foi o primeiro técnico a assumir, o Domenech, de repente a coisa degringolou muito no Flamengo. Mesmo o Flamengo do Rogério Ceni, campeão brasileiro ali de 2020, né, que acabou sendo em 2021, era um time extremamente contestado, né, especialmente dentro de campo e especialmente para os flamenguistas, né. E aí a gente está falando de um período de 2 anos onde a gente teve o Jesus, Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza e agora Dorival. Então a gente está falando de 6 técnicos num período de menos de 2 anos, porque ainda não deu 2 anos que o Jesus saiu, né? E aí quando você pega o poder hoje aquisitivo que o Flamengo tem, a estrutura, tudo, não me parece ser a melhor escolha. E comprova mais do que isso que será que realmente o problema está no técnico? Será que só trocando o Paulo Souza pelo Dorival Júnior vai dar certo? Por que então não deu certo quando saiu o Jesus e veio o Domenech? Por que então também não deu certo quando saiu o Domenech e veio o Rogério Ceni e assim sucessivamente? A grande verdade é que a cada troca de técnico fica cada vez mais evidente que o problema não é só treinador, também treinador, porque eu acho que algumas escolhas que o Flamengo fez, especialmente dos estrangeiros, tanto do Domenech quanto do Paulo Souza, foram escolhas ali extremamente contestadas, porque não eram técnicos que tinham grandes resultados, os números deles falam por si só. Domenech ainda tinha uma experiência muito pequena como treinador, ele era muito mais conhecido como auxiliar do Guardiola, e o Paulo Souza não. Quando você pega o desempenho dele ali, tirando ali a Fiorentina, que ele teve um período bom, um básico também, mas assim, os números muito aquém de um técnico de ponta, né? E aí agora tá vindo o Dorival, que é uma solução caseira aqui, brasileira, que o Flamengo vai tentar salvar o ano com ele. Eu particularmente gosto do Dorival, acho que o Dorival, um bom técnico, não é um técnico top, mas eu acho que é um cara que pode sim fazer o Flamengo jogar um pouco melhor. Mas o meu ponto aqui, antes de falar disso, é que eu acho que o Flamengo ele precisa mudar o elenco, precisa tirar algumas pessoas do elenco do Flamengo. Eu acho que como eu falo, o problema do Flamengo não é só treinador, também treinador, passa pela direção e passa pelo grupo de jogadores. Vamos fazer um paralelo? O Palmeiras, no ano passado, ele ganhou a Libertadores em cima do próprio Flamengo, onde o Flamengo, pelo elenco que tinha, era amplamente favorito, né, à conquista da Libertadores. E o Palmeiras, o que fez no final do ano? Pegou ali os jogadores veteranos, né? Então ali Felipe Melo, Jailson, William Bigode, e decidiu não renovar com esses jogadores. E eu acredito que não era nem problema ali de panela, pelo contrário. Eu acho que eram jogadores ali que até faziam parte do grupo ali tranquilamente, mas o Palmeiras olhou ali para 2022 e falou, pô, eu preciso dar uma reformulada no meu elenco e não vou renovar com essas pessoas mais experientes. Vou colocar mais sangue novo, base, tudo, trouxe alguns jogadores e renovou o elenco. O Flamengo não ocorre. Por exemplo, há quanto tempo a gente observa que o Diego Alves já não deveria mais estar no Flamengo? Diego Ribas, esses caras mais experientes que não estão ali dando. E ao que tudo indica, tem jogadores ali que ajudam muito a conturbar o elenco do Flamengo, né? De um modo geral, né? Especialmente alguns jogadores experientes, onde parece que tem realmente uma panela, onde que se o treinador não fizer
o que lhe é pedido, né, o que aquela panela determina, o treinador é queimado de uma forma muito, muito, muito absurda, né? Então, eu acho que o grande pecado do Flamengo, mais do que qualquer coisa, é não ter feito essa reformulação. Eu acho que os jogadores ficaram muito amigos dos dirigentes ali, muito por conta em 2019, e aí tem uma questão de gratidão, uma questão de tipo, não, ó, não vão mexer nos meus filhos ali, né? Então colocou embaixo ali aqueles caras, então esses caras são intocáveis, só que ao mesmo tempo tá atrapalhando o desempenho do time, né? Então eu acho que o Flamengo deveria sim colocar alguns jogadores sim para serem negociados ou dispensar e começar a ver o futuro. O Flamengo ainda está muito preso a 2019. Principalmente a diretoria do Flamengo parece que tem aquela coisa assim, não, nós vamos fazer 2020, 2021, 2022 igual a 2019 com o mesmo elenco. Só que isso não acontece, aconteceu com o Real Madrid só, entendeu? Onde você tinha ali jogadores fantásticos, sabe, que ganhou 3 Champions seguidas, tal. Então, eu acho que o Flamengo hoje precisa, primeiro, é de uma diretoria mais séria, uma diretoria que, assim, as decisões que a diretoria do Flamengo está tomando ultimamente, dispensou o preparador físico, você vê, o Flamengo não tinha interino para treinar o time, tanto é que o Paulo Souza só foi dispensado, foi um absurdo, depois que o Dorival foi contratado, porque não tinha quem dar treino, não tinha quem dar treino no Flamengo. Então eu acho que o Flamengo sim precisa de uma reformulação, sim, na diretoria, precisa talvez mudar ali algum diretor de futebol, alguma coisa, porque as decisões são totalmente equivocadas ultimamente. Precisa sim fazer uma reformulação no elenco, porque o Flamengo tem sim jogadores que hoje atrapalham o Flamengo muito mais do que ajuda. E, lógico, trazer um treinador e dar também subsídio para esse treinador fazer as mudanças que são necessárias. Porque até onde eu sei também, o Paulo Souza sofreu muito com essa questão de não conseguir fazer uma reformulação que a diretoria pediu e ao mesmo tempo ele era brincado de fazer as reformulações. Então, eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que o Flamengo precisa ser mais o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus e ter alguém que realmente comanda o futebol. E hoje também fica cada vez mais evidente que quem comandava ali o Flamengo em 2019 era o Jesus. Porque é impressionante como tudo degringolou após a saída de Jesus, né? Então, eu acho que o Flamengo ele precisa sim dar um passo para trás nesse momento, rever toda a sua estrutura, seja de futebol, seja a estrutura do clube e tal, e também parar com esse paternalismo que acontece com os jogadores. Contra o Red Bull tinha jogador que, pelo amor de Deus, o cara não tava correndo em campo. Tava correndo em campo, sabe? E o cara continua sendo titular e ali incontestável pela diretoria e todo mundo vendo o que tá acontecendo e ninguém faz nada. Então eu acho que sim, há um grande paternalismo ali com alguns jogadores, principalmente alguns jogadores experientes, e que eu acho que o Flamengo precisa o quanto antes mudar isso, porque senão o Flamengo provavelmente, acho que eu acredito que seja a maior folha salarial, vai de novo fazer um ano onde não vai ganhar absolutamente nada. E detalhe, nem o estadual. O Flamengo perdeu o estadual pro Fluminense. Então o Flamengo tem um grande risco, apesar de ainda estar vivo nas 3 competições, de morrer na praia nessas 3 competições. Eu acho que ainda dá tempo do Flamengo se recuperar, especialmente o Campeonato Brasileiro ainda. Estamos no começo ainda, não tem nem 1/3 do Campeonato Brasileiro, ainda tem muito campeonato pela frente. A Copa do Brasil ainda vai começar o mata-mata, Libertadores também, sabe? Então o Flamengo precisa, só que para 2023 o Flamengo precisa urgentemente se estruturar melhor, ser menos paternalista e mais profissional. E eu acho que isso acontecia do Jesus. Jesus não era nem um pouco paternalista com os jogadores, pelo contrário, ele era extremamente focado nos objetivos, extremamente profissional, e cada vez mais percebe-se que o futebol na mão do Jesus dava certo, e foi isso que foi o sucesso do Flamengo e não dos dirigentes em 2019, tá? Isso tá muito evidente a cada dia. Então, assim, torcedor flamenguista, eu acho que vocês podem se animar com o Dorival. Volto a repetir, acho que é um bom técnico, acho que talvez pode levar ali o Flamengo a disputar coisa melhor do que o Paulo Souza faria, mas eu ainda acho que o Flamengo
Principalmente quando a gente olha o exemplo do Palmeiras, ele está muito atrás nessa questão de diretoria, de organização. Acho que o Flamengo precisa, volto a repetir, dar um passo atrás, ver onde eu errei, tirar um pouco essa soberba que existe, principalmente da diretoria do Flamengo, e falar, opa, peraí, vamos lá, vamos estruturar melhor, vamos montar um time para melhor e tirar algumas pessoas, alguns jogadores do elenco, porque eu acho que esse é o caminho. Vídeo que aconteceu com o Flamengo, com o Palmeiras. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, beleza? Isso ajuda demais aqui a Dona Lúcia. Então, por favor, façam isso e ajudem essa velhinha aqui. Beleza, pessoal? Valeu. Logo, logo tem um outro vídeo na praça. Valeu. Abraço.